lugar onde a lei deveria proteger, ela foi vendida. Em 1877, em um dos maiores condados dos Estados Unidos, um punhado de homens controlava tudo: o dinheiro, os tribunais e as armas. Quando um jovem estrangeiro decidiu desafiar esse poder, ele não quebrou apenas um monopólio. Ele acendeu um conflito que transformaria vizinhos em inimigos, oficiais da lei em agentes da brutalidade. E um simples vaqueiro em uma das figuras mais temidas e lendárias do Velho Oeste. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O monopólio e o desafiante. O ano é 1877. O cenário é o vasto e implacável território do Novo México, uma fronteira americana ainda em processo de organização política e social. No centro deste território localizava-se o Condado de Lincoln, um dos maiores condados dos Estados Unidos na época, abrangendo uma área de quase 70 mil quilômetros quadrados. Era uma região marcada pelo isolamento geográfico, pela presença de tribos Apache-Mescalero e por uma economia incipiente, baseada na pecuária e no fornecimento de suprimentos para fortes militares e reservas indígenas. Neste ambiente de escassa supervisão federal, o poder consolidou-se nas mãos de poucos homens. A economia local era dominada de forma absoluta pela firma L.G. Murphy & Company, conhecida popularmente pelos habitantes locais simplesmente como a Casa, The House. Fundada por Lawrence Murphy e posteriormente administrada por seu sócio e sucessor, James Dolan, ambos veteranos do Exército da União e imigrantes irlandeses, a empresa operava um monopólio de fato. A casa controlava o único armazém de produtos secos da região, detinha os lucrativos contratos de fornecimento de carne bovina para o governo federal e atuava como o único banco disponível para os rancheiros e agricultores locais. A influência de Murphy e Dolan estendia-se para além do comércio. Uma rede informal de corrupção política e judicial, frequentemente chamada de Anel de Santa Fé, eles manipulavam o sistema legal, garantindo que xerifes, juízes e políticos locais servissem aos seus interesses. Qualquer rancheiro que tentasse desafiar os preços impostos pela casa ou buscar independência econômica enfrentava represálias financeiras ou intimidação física. No entanto, o equilíbrio de poder começou a mudar com a chegada de John Tunstall, um jovem e ambicioso financista inglês de 24 anos. Tunstall, proveniente de uma família de classe média alta de Londres, via o oeste americano como uma oportunidade de investimento capitalista. Ao chegar em Lincoln em 1876, ele percebeu que a hegemonia de Murphy e Dolan, embora poderosa, era financeiramente frágil e impopular entre os pequenos proprietários. Tunstall formou uma aliança estratégica com Alexander McSween, um advogado escocês astuto e moralista, e buscou o apoio de John Chisholm, um poderoso barão do gado que controlava vastos rebanhos e nutria uma antiga animosidade contra as práticas comerciais de Dolan. O plano de Tunstall era claro e audacioso: quebrar o monopólio estabelecendo um negócio concorrente. A inauguração da J.H. Tunstall & Company, juntamente com um banco mercantil, ofereceu preços justos e crédito acessível, atraindo imediatamente a clientela insatisfeita com a exploração de Murphy e Dolan. Para a casa, isso não era apenas uma competição comercial, era uma ameaça existencial. Com seus lucros diminuindo e dívidas acumulando, James Dolan sabia que a coexistência pacífica era impossível. As tensões escalaram rapidamente de disputas legais nos tribunais para ameaças veladas nas ruas poeirentas de Lincoln.
O cenário estava montado para um conflito que deixaria de ser travado com livros-razão para ser decidido pela pólvora. O estopim do conflito. No início de 1878, a disputa comercial entre as facções Murphy-Dolan e Tunstall-McSween transbordou os limites da legalidade civil. Percebendo que não poderiam vencer Tunstall apenas no mercado, James Dolan recorreu aos tribunais controlados pelo Anel de Santa Fé para asfixiar seus rivais financeiramente. Utilizando uma tecnicalidade jurídica duvidosa envolvendo apólices e garantias comerciais, Dolan obteve uma ordem judicial para confiscar os bens de Alexander McSween. O xerife do condado de Lincoln, William Brady, um aliado leal da casa, interpretou a ordem de maneira extensiva e ilegal, decidindo que os bens de Tunstall também poderiam ser apreendidos para cobrir as supostas dívidas de seu sócio. A tensão atingiu seu ponto de ruptura na manhã de 18 de fevereiro de 1878. John Tunstall, acompanhado por um pequeno grupo de funcionários leais, incluindo um jovem vaqueiro conhecido como William Henry Bonney, nascido William Henry McCarthy, que a história viria a conhecer como Billy the Kid, dirigia uma tropa de cavalos de seu rancho em direção a Lincoln. O objetivo era salvar os animais do confisco iminente. No entanto, o xerife Brady havia despachado um destacamento armado posse para interceptá-los. Este grupo não era composto por cidadãos comuns cumprindo um dever cívico, mas sim por membros da gangue de Jesse Evans, foras da lei contratados por Dolan sob o manto da autoridade policial. Nas colinas próximas ao Rio Ruidoso, o destacamento alcançou o grupo de Tunstall, enquanto seus homens, percebendo a desproporção numérica e a hostilidade iminente, dispersaram-se para buscar cobertura no terreno acidentado. Tunstall permaneceu em campo aberto. Relatos históricos sugerem que o inglês, confiando na civilidade de sua posição social e na proteção da lei, acreditava que poderia resolver a situação através do diálogo. Foi um erro de cálculo fatal. Sem aviso prévio ou provocação justificada, membros do destacamento abriram fogo. John Tunstall foi alvejado no peito e, após cair de seu cavalo, foi morto a curta distância, num ato amplamente descrito pelos historiadores como uma execução sumária. O destacamento ainda matou o cavalo de Tunstall e dispôs os corpos lado a lado, numa demonstração deliberada de intimidação. A morte de John Tunstall enviou ondas de choque por todo o território. Para seus empregados, especialmente para o jovem Bonney, o assassinato não foi apenas um crime, mas uma declaração de guerra que invalidava a autoridade do xerife Brady. A justiça oficial havia falhado e a busca por retribuição tornou-se imperativa. Alexander McSween, embora avesso à violência, conseguiu obter mandados de prisão para os assassinos através de um juiz de paz local rival à facção de Dolan. Os homens de Tunstall foram legalmente deputados como o grupo Os Reguladores do Condado de Lincoln, The Lincoln County Regulators. A fase de manobras políticas havia se encerrado. O conflito armado havia começado. A retaliação dos reguladores. Com a morte de John Tunstall, a aparência de legalidade no condado de Lincoln desintegrou-se completamente. Os reguladores, agora liderados pelo rancheiro Dick Brewer e contando com a determinação implacável de Billy the Kid, iniciaram sua campanha de retribuição. Embora tecnicamente operassem sob mandados emitidos pelo juiz de paz John Wilson, suas ações rapidamente assumiram o caráter de uma retaliação pessoal violenta. O primeiro alvo estratégico não foi um dos pistoleiros de aluguel, mas a própria autoridade que sancionara a morte de Tunstall, o xerife William Brady. Em 1º de abril de 1878, os reguladores posicionaram-se atrás de um muro de adobe na rua principal de Lincoln.
Quando o xerife Brady e seus deputados passaram caminhando, foram atingidos por disparos a curta distância. Brady morreu no local, atingido por diversos disparos. Este ato audacioso alterou profundamente a dinâmica do conflito. Ao matarem um oficial da lei, os reguladores perderam a simpatia de parte da população e forneceram aos seus inimigos a justificativa legal para caçá-los como bandidos comuns. O governador do território anulou a autoridade do juiz Wilson, transformando os antigos deputados em fugitivos procurados. A violência atingiu um novo patamar apenas 3 dias depois, em 4 de abril, no local conhecido como Blazers Mill. Os reguladores rastrearam Andrew Buckshot Roberts, um ex-caçador de búfalos veterano e supostamente envolvido na morte de Tunstall. O que deveria ter sido uma prisão simples de um homem contra 13 transformou-se em um confronto lendário. Roberts, apesar de gravemente ferido logo no início, entrincheirou-se em uma casa e repeliu o ataque com uma precisão notável. Durante o confronto prolongado, Roberts conseguiu ferir vários reguladores e, com um único disparo de rifle, causou a morte de Dick Brewer, o líder tático do grupo. A perda de Brewer deixou os reguladores temporariamente sem comando e desmoralizados, forçando-os a recuar. Roberts morreria de seus ferimentos no dia seguinte, mas sua resistência obstinada custou caro à facção de McSween, privando-a de sua liderança mais estável e moderada. Com a morte de Brewer, a estrutura de comando dos reguladores fragmentou-se, abrindo espaço para figuras mais impulsivas assumirem o protagonismo. O caos espalhou-se pelo condado, com emboscadas e mortes violentas, tornando-se ocorrências quase diárias. Nem a casa, nem os reguladores mostravam sinais de recuo. Ambos os lados passaram a recrutar reforços agressivamente, preparando-se para um confronto decisivo que exigiria em breve a intervenção direta das forças militares dos Estados Unidos. O cerco e o ocaso. O clímax da Guerra do Condado de Lincoln materializou-se em meados de julho de 1878, em um evento que ficaria conhecido como o Cerco de Lincoln, também chamado de Batalha de 5 Dias. A cidade transformou-se em um cenário de confronto urbano. Os reguladores, entrincheirados na residência de Alexander McSween e em edifícios adjacentes, enfrentaram o destacamento do novo xerife George Pepin, fortemente armado e apoiado pela facção Dolan. Durante dias, confrontos esporádicos ecoaram pelas ruas, mantendo os civis confinados em suas casas, enquanto nenhum dos lados conseguia obter uma vantagem decisiva. O impasse foi rompido com a intervenção da Força Militar Federal. O coronel Nathan Dudley, comandante do vizinho Fort Stanton, marchou para a cidade com tropas de infantaria, cavalaria e armamento pesado, incluindo um obus de montanha. Embora Dudley alegasse neutralidade, sua presença isolou os reguladores e favoreceu o destacamento de Pepin, impedindo a retirada dos sitiados. Aproveitando-se da situação, os homens de Dolan incendiaram a casa de McSween. Na noite de 19 de julho, com o edifício tomado pelo fogo e a fumaça tornando a permanência impossível, a situação tornou-se insustentável. Alexander McSween, que sempre buscara soluções legais e jamais participara diretamente dos confrontos armados, recusou-se a se render, temendo represálias imediatas. Sob a cobertura da escuridão, os reguladores tentaram uma fuga desesperada. Em meio ao caos, Billy the Kid e outros conseguiram escapar. McSween, no entanto, foi atingido no quintal de sua própria casa, juntamente com vários defensores. Sua morte marcou o fim efetivo da resistência organizada contra a casa. O rescaldo da guerra deixou o condado de Lincoln profundamente abalado. A vitória de Dolan revelou-se pírrica.
A casa faliu pouco tempo depois, sufocada pelas dívidas acumuladas durante o conflito. A lei e a ordem entraram em colapso, transformando a região em um refúgio para criminosos por vários anos. O governador Lew Wallace, nomeado para pacificar o território, ofereceu anistia a muitos combatentes, mas a estabilidade permaneceu distante. Billy the Kid, agora o sobrevivente mais notório do conflito, rejeitou a anistia condicional e seguiu como fugitivo, consolidando sua lenda até sua morte em 1881, em um confronto com o xerife Pat Garrett. A Guerra do Condado de Lincoln não terminou com um tratado, mas com exaustão, perdas humanas e o colapso de todas as facções envolvidas. Um retrato brutal da disputa por poder e capital na fronteira americana, onde a lei frequentemente cedia espaço à força. No fim, ninguém venceu a Guerra do Condado de Lincoln. O monopólio caiu, a lei fracassou e uma lenda nasceu do caos. Mas uma pergunta permanece dividindo historiadores até hoje. Billy the Kid foi fruto de um sistema injusto ou alguém que escolheu o caminho da violência quando teve outra opção? Se você estivesse naquele lugar sem lei, sem justiça e sem proteção, o que teria feito? Deixa nos comentários. Quero ler a sua opinião.